Eu sou a Ale Brás. E eu sou o Marcos Ferrari. E essa é a segunda temporada do Café para Dois. Somos amigos que dividimos duas paixões, café e literatura. Fica à vontade para entrar, sentar e tomar um café com a gente. Em torno dessa mesa, vamos conversar sobre personagens, obras e temas que mais marcaram nossa trajetória como professores de literatura e, claro, como leitores. Bom café! Episódio de hoje, Riobaldo, de Grande Sertão Veredas. Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro. Um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, se viu, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo como pessoa. Cara de gente, cara de cão. Determinavam, era o demo. O senhor tolere, isto é o sertão. Lugar sertão se divulga, é onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova, o senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. Olá, ouvintes. Bom, chegamos aqui ao momento da travessia do Liso do Sussuarão. Momento muito esperado por nós. É uma grande responsabilidade, não é um livro qualquer. Aliás, muito pelo contrário. Talvez seja o maior livro das nossas vidas. Certamente um dos maiores da literatura brasileira, talvez o maior do século XX, né? Que é o Grande Sertão Veredas, que é um livro que eu acho que para quem gosta de literatura brasileira, né, se interessa por ela, é um livro que nos acompanha ao longo da vida. E né? é um marco, né, Marcos? Eu acho que é um marco para a gente como leitor. Eu acho que quando a gente atravessa, né, e aqui o atravessar tem sentidos, né, múltiplos, esse livro pela primeira vez, eu acho que a gente se habilita como leitor, né? A gente ganha uma maturidade como leitor e eu acho que tudo que vem depois parece muito mais fácil quando se atravessa essa obra-prima, né? E por falar nisso, a gente sempre começa assim, né? Qual foi a sua primeira leitura, seu primeiro contato com o Grande Sertão? Eu li, quando entrei na faculdade de letras, eu li aos 18 anos pela primeira vez, né? Sempre tive vontade, porque no fundo, né, esse sertão que a gente tem que atravessar também é o sertão da linguagem, né? Com porque certeza. a linguagem do Guimarães Rosa é especial, é criativa, é moderna, né? Então, atravessar esse sertão da linguagem, chegar do outro lado foi a grande dificuldade, mas eu gostei muito da primeira vez. Depois reli em outra disciplina na faculdade, depois, quando fui dar aula de literatura sobre ele, eu reli. E recentemente fiz um curso sobre ele, uma leitura guiada com uma professora especialista no assunto. E nós íamos dissecando página a página. E foi uma experiência incrível. Realmente é um livro que eu pretendo reler outras vezes. Sei que cada vez que eu reler, eu vou descobrir paragens novas, eu vou descobrir passagens que passaram batido, né? O próprio Antônio Cândido, né, que resenhou esse livro, quando o livro saiu nos anos 50, teve esse privilégio de dizer assim, que este livro tem tudo para quem sabe ler. Né? Quem sabe ler, no sentido de quem sabe perceber as coisas, encontra aqui um manancial infinito. Né? A minha experiência é parecida, né? Eu também li quando entrei na faculdade de letras, uma edição que para mim é super afetiva, teve aquela exposição famosa em 2006, se eu não me engano, no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, na ocasião da comemoração dos 50 anos, sim, né, sim. do lançamento do Grande Sertão. Li aquela edição em férias, assim, no sítio da minha tia, e depois li grandes trechos já na universidade, mas eu confesso que eu vim a reler por inteiro o Grande Sertão, assim, de cabo a rabo, agora, né, justamente por ocasião do episódio do café, do nosso Riobaldo, e foi muito especial para mim, assim, né, porque, lógico, que foi um reencontro com a leitura na íntegra, é um livro que se refaz para mim, e que me refaz, né? Então, acho que o Grande Sertão, você falou do Cândido, e eu vou citar o Hansen aqui, né? Ele que... eu já li em várias aulas ele diz isso, né? Eu já li algumas vezes o Grande Sertão, já deve ter lido dezenas, né? Sim. E se é o Hansen falando isso, quem sou eu na fila do pão, né? Que todas as vezes que ele lê, ele encontra
alguma coisa que ele não tinha visto. Eu acho que a grande obra de arte, ela é essa, né? É aquela que mantém de alguma certa forma a capacidade de te surpreender, de te encantar, de te assustar, que eu acho que o Grande Sertão, e a gente não tem que ter medo de falar a respeito disso, né? Ele exige coragem, é um enfrentamento de linguagem, sim. né? É uma coisa quase monstruosa, assim, né? Pela extensão, pela invenção, né? Pela maneira como ele condensa múltiplos estratos assim, da experiência brasileira, né, da mais arcaica, mais moderna. É uma coisa impressionante. Né? E se a gente pensar que o Guimarães Rosa... Aliás, o Guimarães Rosa não é um autor novo aqui no nosso podcast. Exatamente. Né? Na temporada anterior, no 7º episódio, a gente já falou sobre o campo geral, falamos um pouco sobre a biografia, então, de repente, a gente pode remeter aí o ouvinte a esse episódio, em que a gente conta um pouco sobre a vida do Guimarães Rosa. Fica esse convite, a gente não vai repetir as informações que a gente falou lá, né, pessoal, para não ficar também repetitivo e chato, mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre a vida, efetivamente, do Guimarães, e sobre até detalhes mais da linguagem, outras coisinhas, vai lá e ouve o 7º episódio. Falou bastante sobre isso. Mas eu acho que a gente poderia pontuar o seguinte, em 1946, o Guimarães Rosa estreia na literatura, né, com seu livro Sagarana, um livro de contos, e ele fica 10 anos sem publicar nada. E 10 anos depois, justamente 1956, sai o seu livro Grande Sertão. Né? Então existe um hiato aí de 10 anos de pesquisa, de andanças pelo sertão, com aquelas cadernetas, né, em que ele ia anotando frases, expressões que ele ia colhendo por esse interior do Brasil, outras leituras, estudos de línguas, 10 anos, no mínimo, né, para sair uma obra-prima como essa, que acho que vale a pena a gente comentar também, né, é dedicado à sua esposa, Aracy. Né? E Aracy Guimarães Rosa, que não é um nome para ficar apenas no rodapé do livro, né? Ela é uma figura importantíssima. Não é só a esposa do Guimarães Rosa, né? A quem o livro é dedicado. Não, a Aracy é uma figura fundamental, que até porque ele mesmo diz, né, que ele se casou com o livro durante a sua elaboração. Para quem não conhece o livro, para quem nunca viu uma edição do Grande Sertão, imaginem vocês que o Grande Sertão é um livro de quase 600 páginas, ele tem aí 580 páginas mais ou menos. Então, imagina o trabalho, né, de elaboração ali do Guimarães junto à sua tradicional máquina de escrever, né, elaborando, pensando, reescrevendo, enfim, essa obra-prima. Então, claro que ela teve que ter ali também muita paciência e parte dessa dedicatória vem disso, né, Sim. porque ele certamente teve que se apartar ali da convivência familiar com Aracy, com as filhas e tal, para poder elaborar esse livro. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, que é uma figura muito interessante, né? A Aracy não era uma mulher qualquer, hoje eu tenho a impressão que está se dando um pouco mais de protagonismo à figura da esposa do Guimarães. Até saiu uma série recentemente a respeito da convivência deles e a respeito dela, e o papel dela na questão da interferência do papel enquanto judia, né? Você vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Eles se conheceram na Alemanha, né? Ele diplomata, Guimarães Rosa trabalhando, né, a serviço da diplomacia durante o nazismo, né? No final dos anos 30. Sim. E ela era funcionária da embaixada, né? E ela emitiu uma série de passaportes, porque os passaportes judeus tinham um carimbo especial, né? Muitos países, sobretudo o Brasil, na época, né, o governo de Getúlio Vargas, não aceitava imigrantes judeus, e ela emitia passaportes falsos, quer dizer, ela emitia passaportes de não-judeus, e graças a ela, tanto que ela é chamada de o Anjo de Hamburgo, né, já foi muito homenageada, inclusive pela comunidade judaica aqui no Brasil, graças a ela muitas famílias conseguiram escapar do Holocausto, né, então é uma figura que, além de ser esposa do Guimarães Rosa, além de estar na dedicatória, merece também um parênteses, né, mais do que especial. E aí você passa essa dedicatória, né, abre a primeira página, e leva um susto, né? Leva um susto, porque é um livro que demora para começar, tem isso, né? Porque, assim, gente, o livro, ele é de uma magnitude imensa, né? Você tem uma quantidade de leituras, acho que a gente já deixou claro isso nesse introito aqui, nessa aproximação. Aliás, essa é uma coisa que nós temos bastante vontade de deixar claro, né? Isso é uma aproximação, é um convite, né, para sentir, digamos assim,
vontade de se aproximar, de querer ler O Grande Sertão e de se apropriar um pouquinho da obra, porque é impossível mergulhar, né, em todas as possibilidades de leituras existenciais, históricas, filosóficas, linguísticas, enfim, místicas, mitológicas que o Grande Sertão oferece, né? Mas existe, nós enquanto professores, a gente tem, acho que uma experiência compartilhada aqui, que é a seguinte: a gente quando conta a história do Grande Sertão em sala de aula, normalmente isso gera uma curiosidade dos nossos alunos muito grande, porque é uma aula que funciona, né? A gente brinca que é a famosa aula bola 7, né? Aquela aula que você dá e que super funciona. E aí, não raro, os alunos vão lá e compram o livro. E vem nos contar, compartilhar e tal. Compram um livro e é exatamente isso que você falou, né, Marcos? Abrem a primeira página e tomam um soco no estômago, porque o livro, além da linguagem do Guimarães ser uma linguagem árdua num primeiro momento, ele demora ali bem umas 60, 70 páginas para começar a narrativa propriamente dita, né? Linear, né? Linearmente. Dizer, as primeiras 60, 70, depende da edição, né? Às vezes até Sim. 80 páginas, ele está contando a história, mas ele está contando a história sem nenhuma linearidade cronológica. Que fique claro que esse ele é o nosso Riobaldo. O nosso aqui. narrador, né? Então, quer dizer, se a gente quiser resumir, assim, né, muito o livro, a gente pode pensar no Grande Sertão Veredas como uma grande fala, né, de um personagem que fala durante 600 páginas. Quantos capítulos tem o livro? Não tem divisão em capítulos, porque quando você está falando com alguém, você não para, né? Fala, vou parar a história aqui e continuo amanhã. Então é um fluxo, é um jorro interminável. Ele começa a falar na primeira página, nonada, e termina na última, travessia. Não há interrupção, né? Então essa já é uma primeira dificuldade. E é uma fala de um Riobaldo que, quando está narrando, já é um senhor. Cabelos um homem brancos. Está no range-rede, como ele diz, né? Então ele já não trabalha, ele tem a sua fazenda, é um homem respeitado, né? E ele encontra um homem, que é um homem da cidade, um doutor, não se explica bem quem é, né? É um doutor, pode ser um médico, um antropólogo, sei lá o que, um intelectual, que passa pela sua propriedade e o Riobaldo fala, vou contar para o senhor a minha vida. Né? Só que a vida dele foi tudo menos monótona. Né? Nossa, acontece de tudo. Assim, aconteceu de tudo. E ele então para contar. Só que a gente vai descobrir que esse fazendeiro, Riobaldo, teve uma vida muito movimentada, porque no passado ele foi um jagunço, né? E ele vai contar, sobretudo, os episódios mais violentos e mais pesados ligados à jagunçagem. Essa figura do jagunço, pessoal, ela é bem importante aqui para a narrativa, porque veja, até no nosso outro episódio a respeito do Guimarães, que é a respeito do Miguelim, né, do Campo Geral, ali a gente não aborda, né, a questão da jagunçagem, porque o Miguelim é uma criança, é uma outra trajetória de vida, um outro universo. Né? Aqui, a jagunçagem, mas a jagunçagem é muito explorada pelo Guimarães em outros contos, como por exemplo o Aure Veja Augusto Matraga, né, até em outros lugares dos próprios Sagarana, primeiras histórias, enfim. E o que é esse jagunço? Acho que é legal, aliás, é importante, né, que para quem nos ouve, entender um pouquinho sobre o que é esse importante arquétipo quase, né, da literatura e da sociedade brasileira do final do século XIX, iníciozinho ali do XX, mas principalmente final do Império, início da República, que era uma figura, na verdade, que pertencia a uma espécie de banditismo social, né, que muitas vezes estava à mercê dos coronéis, né, das regiões, então dos, entre aspas, matragas da região, eram comandados por eles, né, e que eram figuras absolutamente violentas, armados até os dentes, que muitas vezes acabavam fazendo rixas entre si, né? Sim, eram bandos. Bandos, né? Fazendo limites e disputando áreas. Nesse sertão, que é esse interior do Brasil, algo entre Minas, Goiás, Bahia, Mato Grosso. Esse lugar inimaginável e imaginável. Esse lugar, como diz o Guimarães Rosa, onde os pastos carecem de fechos, né? Onde você tora o seu Cristo Jesus sem arroxo de autoridade, né? É um lugar tão grande, onde a lei não chega, onde a modernidade... E que se Deus vier, que vem armado. Que vem armado. É as brutas. Então você tem grandes latifundiários, né, que se arrogam para si o título de coronéis, né, às vezes comprando, inclusive,
títulos do exército, então tinham um poder político e econômico, e para defender suas terras nesse lugar sem lei, contratavam esses homens brancos, pobres e livres, né, que vagavam ali pelo sertão sem emprego e sem terra, e passavam a ser uma espécie de uma milícia, assim, né, a armada desses fazendeiros. E que conforme eles iriam conseguindo ganhar, digamos, batalhas, porque esse é o termo, batalhas violentíssimas, eles iam ganhando uma espécie de fama, né? E muitas vezes esses coronéis recebiam esses jagunços em casa, isso há N cenas no Grande Sertão relatando isso, com honras de reis, né? Jantares famosos. Os feitos corriam. Né? As pessoas tinham medo. Tem um jagunço especificamente que é citado no Grande Sertão, eu confesso que não me lembrava, que é o seu Joãozinho Bem-Bem, que aparece lá do Aurivejo Augusto Matraga. A tentação do Augusto Matraga. Então, né? Assim, é muito interessante, né? E é claro que também é uma figura, a gente não pode deixar de comentar a respeito disso, né? A gente já falou a respeito disso em outro momento também. Gente, é aquilo, né? Quando o Estado não intervém, quando não há um poder do Estado exercendo o que ele tem que fazer, né? Obviamente, dando saúde, educação, alguém vai exercer esse poder, alguém vai ocupar esse espaço, né? Então, o coronel vai ocupar esse espaço, o jagunço vai ocupar esse espaço, e aí ninguém é de ninguém, no final das contas mas o que o Guimarães vai nos mostrar é que dentro desses bandos de jagunços, né, existe, quer dizer, embora eles representem talvez a barbárie, porque há cenas, né, de violência extrema. Desmesurada e tal, sanguinolenta, dentro do grupo existe hierarquia, existem regras, né, eleições, julgamentos, quer dizer, então há um código guerreiro, né, há um código ali que é preciso seguir, ao qual é preciso submeter e ao qual o Reobaldo se juntou, né? Embora a gente vai ver que ele não queria exatamente ser jagunço, né? Existe um motivo, daqui a pouco a gente vai ver, para ele entrar nesse grupo e partilhar dessa linguagem da violência. Agora, o interessante é que o Reobaldo, embora ele seja um homem da violência, porque era um jagunço, e esses jagunços eram meio, assim, da pavirada mesmo, ele é um jagunço filósofo, né? Ele é um jagunço que pensa sobre a própria vida, que repensa, né? Que rumina, que quer saber, que quer entender. E a gente percebe assim, quer dizer, ele vai lembrar desse seu passado na jagunçagem. A gente não sabe quando o livro se passa. Não tem marcação provavelmente temporal. Começo do século XX. Há uma parte no livro em que ele cita a coluna Prestes, né? Ele fala da coluna do pessoal que é a única do Prestes. Referência, né? Talvez a única referência histórica. Então a gente está no começo do século XX. E ele encontra esse doutor e fala, vou contar o meu passado na jagunçagem. A gente pode pensar até aqui, né, Marcos, que esse doutor pode ser uma espécie de alter ego do próprio Guimarães Rosa. Guimarães, quem sabe ele não encontrou um... Porque essas pessoas assim do interior adoram contar histórias, né? Exato. Sempre tem uma boa história pra contar, a maioria é mentirosa, né? Mas eles adoram contar. E esse doutor ouve uma história, porque na verdade o Reobaldo, ele quer entender coisas que aconteceram com ele na juventude, e hoje, mais velho, ele ainda não consegue entender. Eu vejo o Reobaldo como um narrador profundamente melancólico, assim, né? Permeado e atravessado pela culpa. Sim, e a gente vai entender daqui a pouquinho o porquê dessa culpa, mas é a culpa de não ter visto, né, dentre outras coisas. E tem uma outra questão interessante que eu queria comentar, né, sobre essa questão do narrar, porque há dois momentos da narrativa, né, a gente conversou bastante sobre isso quando pensou no roteiro. É o momento da enunciação, digamos assim, né, em que ele está conversando com esse doutor, com esse interlocutor, que nunca tem voz, né, no máximo a gente infere o que ele talvez tenha dito, né, que há respostas do Reobaldo. Mas a resposta desse doutor nunca está no texto. Nunca está no texto, que é uma coisa bem interessante, que é uma coisa muito nova também para a literatura, né? Porque até então não era o comum, né, Marcos? Porque a gente tem aqui a figura do homem sertanejo, né? Quer dizer, que é o Reobaldo, que em toda a história da literatura sempre foi um narrador culto, né? O narrador urbano, o narrador letrado que falou sobre ele. Vamos pensar aqui no Euclides da Cunha, com seu livro Os Sertões, né? Que abre o século XX. É o intelectual carioca que vai para o sertão e escreve sobre o sertanejo, interpreta o sertanejo, claro que no caso do Euclides da Cunha, com base em teorias bastante racistas e deterministas, mas é o homem da cidade falando sobre o sertanejo. Aqui o sertanejo fala sobre si e o homem da cidade apenas ouve. Né? É uma inversão de papéis. Ele não né? interfere, ele não interpreta, quer dizer, e a grande complexidade metafísica tá na fala do sertanejo. O homem da cidade tá ali para aprender, né? Para ouvir. Isso não é é subjugado. O Cândido fala isso, né? No texto que inclusive a gente vai sugerir no final aqui, que ele até
diz num dos seus primeiros textos a respeito do Grande Sertão, que há uma divisão à la Euclides da Cunha, né? Você pode entender que tem o homem, a terra e a luta, mas sem o olhar determinista que o Euclides da Cunha propõe lá nos Sertões. Mas o que eu ia dizer é que você tem esse momento da enunciação, que é essa fala para esse narrador, para esse interlocutor, perdão, que nunca aparece, que é essa voz da cidade e que não tem a voz prioritária, digamos assim, que é uma inovação, como o Marcos acabou de comentar. Sim. E ao mesmo tempo você tem o momento da enunciação, o momento do enunciado, né, como a gente costuma falar. O tempo da narração e o tempo da experiência. Da experiência, né? Que é, na verdade, e aí há uma série de críticos que dizem a respeito disso, e é uma coisa que é muito interessante, que é o momento do drama, do drama no sentido de ação, efetivamente, porque o Grande Sertão, a hora atravessado essa primeira dificuldade, e aí você se envolve com a narrativa, efetivamente, do livro, e você tá ali, né, no meio da travessia, gente, é uma narrativa que te envolve, porque é ação do início ao fim, você quer saber, né? Tem direito a tudo. É uma grande novela de cavalaria, que inclusive era uma das inspirações, dentre tantas, óbvio. É uma história épica. É um épico. É uma história de guerra, é uma história de amor, quer dizer, e ao mesmo tempo é um romance profundamente filosófico, né? Sim. Porque esse narrador, ele é cheio de dúvidas. Quer dizer, a gente falou aqui da condição do jagunço, né? É esse homem pobre, é esse homem que tá à mercê, ele não sabe qual é o seu futuro, ele arrisca a sua vida, né? Ele não sabe qual é o seu amanhã. Quer dizer, é uma condição precária, né? Uma condição instável, que nesse livro acaba sendo uma metáfora da própria condição humana. Sim. Quer dizer, e é por isso que a gente diz, né, que o Guimarães, e não sou eu que digo, outras pessoas já disseram, né, faz um regionalismo universalista, né? Ele consegue mergulhar no interior do Brasil, mas ele extrai dali um conteúdo que é universal, né? Quer dizer, essa condição humana incerta, provisória, contingente, é também a condição do jagunço, né? É a dúvida. E a cabeça dele é cheia de dúvidas. Então ele vai conversar com esse doutor e ele vai, ao longo de 600, 700 páginas, se indagar sobre duas coisas. Digamos assim, dois eixos, né? O primeiro, se ele fez ou não um pacto com o diabo. Esse é o coisa ruim, né? Será que ele fez ou não? E a segunda grande questão, que informa essa narrativa, que é onde vem a culpa, né? A interrogação, a dúvida desse jagunço filósofo porque ele foi se apaixonar, e não é qualquer paixão, né? Não, talvez uma das paixões mais arrebatadoras da literatura brasileira. Por que esse jagunço, você imagina um cara macho, né? Sim. Viril e tal, armado até os dentes, foi se apaixonar perdidamente logo pelo seu melhor amigo, um outro jagunço, o Diadorim. Se tem uma palavra que sustenta o Grande Sertão, e olha que é ousado dizer isso, né? Uma palavra que sustenta o Grande Sertão, mas é a palavra ambiguidade. Com certeza. Né? A palavra ambiguidade, ela é central. A começar pelo título, né? Porque, veja, gente, o nome do livro é Grande Sertão, : esses 2 pontos são fundamentais, Veredas. Né? Então a gente daria para fazer 15 episódios do Café para Dois só para explicar esse título, mas só pra gente comentar um pouquinho. Grande Sertão, aí obviamente você pode pensar num Grande Sertão pensando em seco, pensando numa área grande, e veredas, aí você pode... Vereda, para quem não sabe, são pequenas... Caminhos de águas, né? riozinhos, afluentes, né? Pegando tecnicamente o termo aqui. Então, assim, é um grande sertão, é um grande caminho e é o grande e o pequeno, isso, né? É o seco e o úmido. O amplo e o restrito. Exato, né? Então, você já tem uma ambiguidade colocada ali. Sim. No próprio título. Que também é um pouco a estrutura do livro. Quer dizer, existe uma grande história, que é a história do Riobaldo, né? Uma história de guerra, de amor e de tragédia. Mas, ao mesmo tempo, quem lê o livro deve saber, há pequenas historinhas, causos, né? Que ele vai ouvindo, canções, poemas, que também compõem o livro como grandes digressões, né? Então tem uma história principal e pequenas historinhas correndo, riachinhos correndo nesse grande sertão. E eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que agora com a releitura muito fresca, né, na cabeça, são essas justamente pequenas histórias, né, as veredinhas do livro, digamos assim, que quando a gente faz uma leitura, 2, 3, a gente, num primeiro momento, grava mais uma, depois grava outra, depois grava uma terceira, quer dizer, por isso que o livro é meio infindável, assim, sim, né? Então, num primeiro momento, sei lá,
uma determinada narrativa não marca tanto, né? Porque a gente fica mais ali na narrativa central, digamos. Depois você vai se apegando, né, a essas pequenas histórias e vai percebendo que elas, na verdade, compõem. Elas são a base do livro, né? Elas Nada são ali. Significativas. Muito. Às Isso é vezes- lindo, né? Tudo no Grande Sertão. É uma dos aspectos do Grande Sertão que eu acho mais bizarramente bonitos. Tudo é justificável e amarrado, né? Às vezes Nada é à toa. toa. Às vezes uma historieta ali parece descabida, fora de contexto, e no final talvez você entenda, né, o que ela quis dizer, o que ela quis significar para esse narrador, que, não sei se você concorda, Lê, imagina só, você tem que contar o seu passado, você quer contar, porque ele diz assim, aqui no sertão não tem muita gente inteligente, não tem gente com quem conversar, né, as pessoas não entendem, então quando ele encontra um homem ilustrado, ele fala, senta aqui que eu preciso te contar uma história. Ele não imaginou porque se você lê o Grande Sertão em voz alta, você vai levar 14 horas, né? Ele não imaginou que ia durar 14 horas, mas tudo bem. Então, Tem uma hora que ele fala, o senhor não vai embora agora não, 3 dias na minha casa pelo menos. Fazer um café também, um chazinho. São pelo menos 3 dias. Senta aqui porque apareceu uma pessoa inteligente, né? Porque ele precisa ter uma resposta. E não sei se você concorda, mas uma pessoa estranha, né? Uma pessoa que tá passando pela sua propriedade. Você senta e você fala, e às vezes você fala em livre associação, né? Ele fala uma coisa, lembra outra, essa coisa lembra outra, ele vai e volta no tempo. O senhor que é muito meu amigo, mas é meu estranho. É quase como uma sessão de psicanálise. Totalmente. É quase uma sessão de terapia mesmo, né? Falar e curar pela fala, né? Cicatrizar pela fala. Além dessa fala que é muito famosa, né? Do meu amigo, mas meu estranho, tem uma outra que também é muito analítica, que é o senhor me organiza. O senhor me organiza. O senhor me organiza, olha... Que é um pouco a relação de quem faz análise, né? Ao contar, às vezes contar num fluxo meio descontínuo e tal, caótico, a gente se organiza para si próprio, né? A gente dá ordem para os acontecimentos. E essas intervenções, né? São muitas intervenções que os nossos analistas fazem, os analistas fazem, né? Que a gente infere que esse interlocutor faça também, porque o Reobaldo muitas vezes demonstra isso, né? Ele fala, não, o senhor acha que eu tô falando demais, o senhor concorda, o senhor não faz ideia. É muito bonito. De fato, é uma longa, tem alguns críticos que vão nessa linha e de fato uma linha muito bonita. É a busca pelo sentido, né? Que no final das contas é uma grande interpretação do Grande Sertão, né? É um livro que fala sobre por que raios nós estamos aqui. E isso está, como eu disse anteriormente, em tudo, nada é à toa no Grande Sertão, e está inclusive nos nomes. Sim. Porque o Guimarães, como a gente também disse muito no outro episódio, ele era um grande conhecedor de línguas, ele falava inúmeras línguas, eu nunca sei o número, mas, gente, muitas. Dizem que em torno de 17 ele conhecia, ou falava bem, ou escrevia, ou lia, sabia ler, né? Enfim, trocentas, aquela coisa dos neologismos, da criação, a gente falou longamente sobre isso no outro episódio. E os nomes que o Guimarães escolhe nunca são nomes aleatórios. Sim. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre os nomes dos personagens, digamos, principais dessa narrativa, antes de entrar na narrativa propriamente dita. É óbvio, começando pelo nosso protagonista, pelo nosso narrador, pelo nosso personagem, que é o Riobaldo. E Riobaldo já está incrustado no nome dele, o rio. E para quem leu Grande Sertão Veredas, a imagem do rio, sobretudo o Rio São Francisco, né? Esse rio que corta ali Minas, Bahia, Pernambuco, é uma figura essencial. Tanto que ele diz que existem rios, mas o rio é o São Francisco, né? E ele é uma figura, o rio é um personagem do Guimarães Rosa, né? Então já tem rio no nome. E como a gente vai ver, há vários momentos da narrativa em que o rio adquire uma centralidade, né? O primeiro encontro do Riobaldo com o Diadorim se dá no rio. O rio também é uma metáfora do tempo, da passagem da vida, da experiência, né? Só que é um rio baldo. É um rio... Esse baldo pode ter alguns significados, né? Pode ter o significado de rio baldo no sentido de fundo, mas principalmente eu gosto da ideia do rio baldo de embalde, em vão. Embalde, né? Ou seja, é um rio em vão. É um pouco aquela ideia de que, olha, é uma ideia melancólica, profundamente melancólica, eu diria, de que ele está falando, ou existindo, mas para nada.
existe em português o verbo baldar, né? Uma coisa que baldou, Ah, que eu deu não sabia. errado. Foi baldado, né? A sua experiência foi baldada. Quer dizer, não deu certo, não atingiu o objetivo, né? Então, esse fluxo da experiência que a gente nunca consegue absorver, né? Que é a grande pergunta que ele se faz, né? Porque quando a gente tá vivendo as coisas, mesmo, claro, eu nunca vivi as coisas que ele viveu, né? Mas se eu vivesse uma coisa muito Ainda bem, né? traumática, graças a Deus, né? Mas assim, a gente não consegue pensar sobre o que tá acontecendo no Sim. momento, né? Tem uma coisa bonita que ele fala numa hora, né? Ele diz assim, quem mói no áspero não fantaseia. Ah, Quer dizer, quando você tá vivendo, né, moendo no áspero, você não fica pensando, você vive. Você tá com medo e tal, você tá Sim. em dúvida. Então assim, enquanto você vive, você não pensa sobre o que você tá vivendo, né? Antes de viver, também não tem como pensar, né? Porque a vida não tem manual. E depois, já passou, né? Então parece que assim, eu tô tentando contar, mas o sentido não tá nem no começo, nem no final. Tá no meio da travessia. Tá no meio da Não, travessia. não tá dado nem antes, nem depois. Mas no meio, você não pensa. Então assim, é como se eu tentasse pegar esse rio da experiência e eu não conseguisse capturá-lo nas minhas mãos, sempre iguais, né? Ele Afinam e escapa. desafinam. O sentido não tá dado. Outro nome que é muito importante aqui é o nome do Hermógenes, a gente vai comentar daqui a pouquinho na narrativa, né? Hermógenes, que vai ser ali uma espécie vilão, de... É o né? vilão, aquele que é o pactado, aquele que tem pacto com o demo. É o único personagem que não tem uma característica positiva, né? Todos não os tem. outros... Até o Ricardão, que é, digamos, o cúmplice do Hermógenes, acaba tendo uma justificativa, digamos assim, mas o Hermógenes não tem. Não, até os jagunços mais sanguinários ainda tem um lado humano, né? O Hermógenes, não, é o cão. E o Hermógenes, veja, Hermes, né, aquele que, teoricamente, leva o recado, né, Mercúrio, que é aquele deus que tem a asinha no pé, né, então tem a coisa da velocidade, de vai e volta, e ele, genes de nascido, né, só que ele leva o recado do céu para o inferno. E conduz as almas ao inferno também, Exato. né? Então ele tem essa coisa de descer para o inferno com uma relativa facilidade, né? Ele é o próprio capeta, muitas vezes. Nascido para levar pro inferno, né? E um terceiro ponto aí, que é você sabe que a tradução do Grande Sertão Veredas pro francês, eles alteram o título. Em francês é Diadorim. Nossa. Né? Já rebatizam o livro em francês como Diadorim, que é esse melhor amigo do Riobaldo, é o grande amor da sua vida, o jagunço, né? Diadorim. Esse nome também é maravilhoso. Mas né? Diadorim era o Diadorim para o Riobaldo, porque o nome do Diadorim para os outros jagunços era Reinaldo. Então quando ele conhece, quer dizer, ele entra no bando da jagunçagem, um pouco, a gente vai ver guiado por esse menino, né, esse jovem, chamado Reinaldo, né, esse aldo é um sufixo germânico que significa o que conduz, o que leva, rei, né? Rei, né, só que esse Reinaldo, então assim, imagina, você tá num bando de jagunços, só tem homem, óbvio, né, todos violentíssimos, e tem o Reinaldo, que é diferente. Mais sensível, né, mais inteligente, delicado, e o Riobaldo primeiro fica amigo, depois se apaixona perdidamente. E um dia o Reinaldo chama o Riobaldo de canto, porque o Reinaldo é cheio de segredos, né? Sim, tem hábitos diferentes, não toma banho na frente dos outros, jagunços, é muito mais de ouvir do que de falar. Quando ele é ferido em combate, ele se afasta dos outros pra cuidar da sua ferida. E todas as menções ao Reinaldo, ao Diadorim, sempre são precedidas por uma menção aos profundos olhos verdes que ele tem. Ele é um sinal de diferença. E um dia o Reinaldo chama o Riobaldo, seu amigo, e diz assim, Riobaldo, preciso te contar um segredo. Aliás, tem uma hora que ele fala, um dia eu vou te contar um segredo. Né? Não consegue, né? Ele fala, olha, eu sou Reinaldo, mas na frente de todo mundo você me chama de Reinaldo. Mas quando estivermos só nós dois, pode me chamar pelo meu apelido. Pode me chamar de Diadorim. É um nome secreto. O nome secreto. Que é um nome que, veja, a gente falou, né, que uma das grandes questões do Riobaldo é o tal da existência do diabo. Se o diabo existe, se é possível fazer pacto com ele, se é possível vender a alma ao diabo. E Diadorim, né? Diadorim. Gente, Diadorim, já tem aí diabo, vamos combinar, né? Esse parece um pequeno diabo. Sim. Claro que assim, gente, tem inúmeros significados, né? Mas pequeno diabo é um dos significados para Diadorim, né? Assim como
E dia, em grego, é uma palavra que significa através de. Através né? de. Através da dor. Diador. E esse né? in que é ambíguo. Esse in, que é um sufixo latino, né? latino, se usa em muitas novelas de cavalaria medieval e que não é nem masculino nem feminino, né? In tem uma neutralidade, pode ser tanto uma coisa quanto a outra, né? A gente teve uma dificuldade, assim, avassaladora de escolher o trecho para apresentar o Diadorim para vocês. Talvez a gente tenha falhado miseravelmente, mas nós fizemos uma pequena compilação aqui. A gente espera que vocês gostem. Vamos a eles. O senhor releve e não reprove. Demasias de dizer sobem com as lembranças da mocidade. Não estou contando? Pois minha vida em amizade com o Diadorim correu por muito tempo desse jeito. Foi melhorando, foi. Ele gostava destinado de mim. E eu... Como é que posso explicar ao senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida o diga. Esse amor era aquele latifúndio. Eu ia com ele até o Rio Jordão. Diadorim tomou conta de mim. Fiquei sabendo que gostava de Diadorim, de amor mesmo, mal encoberto em amizade. A mim foi de repente que aquilo se esclareceu. Falei comigo. O nome de Diadorim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele. Mel se sente a todo lambente. Diadorim, meu amor. Como é que eu podia dizer aquilo? Digamos assim que o Reobaldo, né, tem uma hora que ele diz assim, a flor do amor tem 3 nomes, né? Porque ele vai ter 3 grandes amores, não sei se é bem essa palavra, mas 3 grandes relações afetivas que vão marcá-lo. Primeiro é o Diadorim. Sim. Que é o amor proibido, o amor por outro homem, impossível no código da jagunçagem, mas é um amor que... Avassalador. Como ele empapou todas as folhagens, né? Era meu latifúndio, né? Diadorim era minha neblina, né? Quando ele pensa em daí. Diadorim, o mundo não existe, né? Uhum. Mas ele teve outras, quer dizer, e essa é a questão, né? Nós estamos falando aqui de 2 homens, né? Reobaldo e Diadorim. Mas não sei se dá pra afirmar que o Reobaldo seja um homem gay. Ele não se enxergava como um homossexual. Porque todas as outras relações dele são pautadas pelo afeto ou pelo interesse sexual por mulheres. Sim. Né? Aliás, há inúmeras descrições ao longo do livro de momentos em que ele e os outros jagunços, gente, isso era relativamente comum, normal, né? Quando eles faziam ali as paragens, havia muitas casas de prostituição. Sim, sim. Né? Como é que ele fala? Prostitutrizes, né? Que é um neologismo. É maravilhoso. E o Reobaldo sempre ia e se relacionava sexualmente, tinha atração física. Então, há mulheres, né? Que representam essa... A Imorinhá, né, que é a primeira mulher com que ele tem, digamos assim, um aprendizado da sexualidade, né? Digamos que ela representa aqui o corpo, né? A sexualidade. A terra, né? A sexualidade. Tem a Otacília, que acabará se transformando, isso a gente sabe nas primeiras páginas do livro já, na sua futura esposa, que era filha, inclusive, de um fazendeiro, da impressão... Da fazenda Santa Catarina, né? Ele, enquanto o jagunço passa por essa fazenda, conhece a Otacília... Vai ser o seu amor de fica prata, meio né? apaixonadinho por ela. O Diadorim fica enciumado. Enciumadíssimo, né? diga-se Que de já passagem. é uma brecha, assim, maravilhosa, né? Eles, vai casar com ela, então. Vai lá, vai com aquela outra lá. Vai com aquela lá e tal, ela é bonita, tem dinheiro, vai te dar filhos, né? O que dá a entender que o Diadorim também, de alguma forma, retribuía o amor, né? Que o Reobaldo sentia por ele. Ele vai se casar com ela, ele tá casado com ela enquanto ele conta a história. Ele conta, né? e ele gosta dela. Isso é importante a gente dizer, né? Eles se casam e parece um casamento feliz. E assim, gente, financeiramente me parece um negócio interessante pro Reobaldo, inclusive porque a Otacília era filha de um fazendeiro, como a gente acabou de falar. Sim. Então, né, boa mulher pra ele, né? Uma boa mulher, e ele de fato gosta dela, mas né? tem uma coisa no livro, sempre que ele fala da Otacília, imediatamente depois ele fala do Diadorim, né? Ele se sente culpado, inclusive. Ele né? fala da Otacília, blá, blá, mas penso em Diadorim. Inclusive, a primeira vez que ele fala sobre o Diadorim, ele fala pro interlocutor: espero que a minha esposa não me ouve, que minha mulher não me ouve. É aquele amor que a gente não esquece, é o grande amor da vida. É o amor de ouro, né? Atravessa a morte, atravessa o tempo, né? Agora, na verdade, a gente não falou aqui como é que ele entrou na jagunçagem, né? Imagina só. Ele era filho da Bigri, né, que era a mãe, cresceu sem o pai, a mãe muito pobre e tal. E quando
antes da mãe morrer, na verdade, ele tem que fazer uma viagem, né, pra pagar uma promessa e tal, e eles têm que atravessar o Rio de Janeiro, que não é o Rio de Janeiro nosso aqui, né, é um afluente do Rio São Francisco. E ele tem que atravessar o rio. Ele tem o quê? 14, Acho 14 anos, né? É o começo da história dele, né? E ele tem muito medo de atravessar aquele rio. E ele tem que entrar naquele barco, aquele negócio balança, ele tem medo de morrer afogado. O medo da travessia. Fazer, né? a primeira travessia no Rio de Janeiro, Janus, Janus, né? O deus dos inícios, do começo, é o primeiro mês do ano, é o começo da travessia. E aí, aparece um menino mais novo do que ele, uns 10 anos, Uns né? 10 anos. E diz assim, cara, vamos, vai dar tudo certo, vem aqui, eu te ajudo. Carece de ter coragem, né? E aí o Reobaldo perguntou, você não tem medo? Ele falou, não sei o que é medo. Eu não sei o que é medo. Meu pai é o homem mais corajoso do mundo, né? Eu nunca senti medo. E ele atravessa esse rio com esse menino, né? Que lhe dá força, lhe dá coragem e tal. E depois ele nunca mais vê esse garoto. Ele fica encantado por esse menino exclusivamente porque esse menino tem lindos olhos verdes. E tem uma hora, né, que se aproxima um mulato dos dois, essa cena maravilhosa, insinuando que eles tivessem uma relação sexual a 3, né? Ele entende que são 2 namorados. E o menino, até então só o menino, pega uma faca e enterra na coxa do cara. O cara sai correndo, ensanguentado. E o Reobaldo fica impressionado com a força e a coragem de um garoto de 10 anos, né? Bom, passam-se alguns anos, o Reobaldo cresce um pouco. É muito importante vocês... É claro que a gente está aqui, né, fazendo um trabalho de renúncia, porque estamos resumindo um livro de 600 páginas, né? Mas é legal vocês saberem que o Reobaldo é letrado. Ele vai estudar ali no Curralinho, né? Que ele vai estudar. Na verdade, morre a mãe e ele vai ser criado por um padrinho, entre muitas aspas. Celorico Mendes, que é o seu pai que nunca né, o assumiu, né? Depois ele vai descobrir, né? Depois ele vai descobrir, mas ele é letrado. Eu acho que é legal vocês saberem que ele é letrado, porque é claro que isso é uma exceção. Professor depois. Do né? Zé Bebelo, que não é qualquer porque coisa. Porque assim, o Celorico fala, vai estudar. Vai aprender, né? E o Reobaldo ama a leitura, né? Ele se encanta pelo universo das letras. Por isso que ele tá entre as letras e as armas, né? Por isso que ele admira tanto também o interlocutor dele, que é letrado, gente claro, inteligente, né? Só que quando ele descobre que o seu padrinho pode ser o seu pai, ele foge. Ele fala, vou embora, né? Ele vai embora e ele vai encontrar um outro personagem que é o Zé Bebelo, que é um fazendeiro que quer extinguir a jagunçagem, né? Ele quer ser político, ele quer ser deputado e tal. Só que meio falastrão. Só que ele precisa aprender a escrever, a falar. E ele contrata o Reobaldo como professor e até o final do livro ele vai sempre chamar o Reobaldo de professor, né? Vai ser o seu professor, mas isso que é legal no Reobaldo, né? Ele vai fugindo dos lugares, ele sai daqui, né? E ele foge da casa do Zé Bebelo também. E no meio do caminho ele vai encontrar... Ele já tinha encontrado antes o bando do Joca Ramiro, mas ele vai encontrar de novo um bando de jagunços. E para nossa infinita surpresa, entre os jagunços está aquele menino que ele conheceu na travessia do Rio São Francisco e que se chama Reinaldo ou de Adorim. Aqui vale um pequeno comentário sobre a figura do Joca Ramiro, né? Porque o Joca Ramiro, ele era o líder do bando mais importante, a gente fez lá já no início do episódio um comentário sobre a jagunçagem, e a descrição do Joca Ramiro é uma descrição das mais impressionantes do livro, né? Herói, porque o Joca Ramiro é um herói, né? Ele é imenso, ele é colocado como uma figura, assim, de muita honra, de muita coragem, de muita perspicácia, principalmente, assim, muito amado, né? Aquela pessoa que todo mundo admira, então... Um líder mesmo, um líder, né? É alguém a ser admirado e amado. E o Reobaldo fica, claro, encantado e decide ir embora com o bando do Joca Ramiro. Embora o Joca Ramiro seja uma figura e tal maravilhosa, o que faz o Reobaldo, um professor, imagina, né? Um professor de alfabetização e tal, integrar o bando... É o de Adorim. Né? Sim, ele tá com certeza. preso pelo maravilhamento que o de Adorim causa nele. Então ele fala, quer saber, eu vou virar jagunço também, né? E aí, há 1001 peripécias, até o ápice do romance, quando o Joca Ramiro é morto, né? O líder morre, é traído, né? Ele é morto por um dos seus, digamos assim, subordinados, que é o tal do Hermógenes. O Hermógenes. Né? Então, quer dizer, todo mundo fica chocado quando vem a notícia, né? Nosso líder foi atraiçoado. Sim, o Judas. O Judas. Mas o de Adorim tem uma reação absolutamente acima do tom, né? Quer dizer, todo mundo fica puto, mas o de Adorim fica... assim, histérico quando recebe a notícia. Porque o Joca Ramiro, e aí que a gente pode falar isso, porque isso fica sabido no livro, é
era o pai Pai do Diadorim. Que ele né? não contava, não contou pra ninguém que ele era filho do grande chefão, né? Mas quando morre, tem uma cena bonita, né? Que diz que o Diadorim tava mordendo a grama de tanto ódio, né? E ele fala pro Riobaldo, Joca Ramiro era meu pai. E eu quero vingança. E aí a vingança se torna uma obsessão pro Diadorim, né? Todos querem vingar, todos passam a chamar o bando do Hermógenes e do Ricardão, né? E dos outros que foram os traíras, de o Judas. Sim. Mas é aquilo, vingar a honra, lavar o sangue, né? Essa coisa é muito comum ali no meio da jagunçagem. E fica uma coisa meio sem fim, né? Porque um lava o sangue do outro, lava o sangue e fica um ciclo sem fim. Mas para o Diadorim é mais do que isso, porque era o pai dele. E como o Riobaldo é apaixonado pelo Diadorim, ele quer, claro, lavar a honra, digamos assim, do Joca Ramiro, porque gostava do Joca Ramiro, mas também porque sabe que isso vai deixar o seu amor mais... eu acho que não é nem mais feliz, mas mais pacificado. Porque havia um ódio, né? Diadorim, um ódio terrível. E o Riobaldo pega esse ódio pra ele. Sim. Ele ama tanto o Diadorim, ele convive tanto com o Diadorim, que ele fala, não, eu vou fazer isso por ele. Só que dizem a boca miúda que o Hermógenes tem o pacto, né? É pactário. Tem o pacto, tem o corpo fechado. E o Riobaldo pensa assim, bem, é o pai do Diadorim. Eu quero matar o Hermógenes pra vingar o Diadorim, porque eu amo o Diadorim, mas o cara tem o pacto. Eu só posso vencê-lo se eu fizer o pacto também, né? E aí ele começa a ouvir histórias de um lugar chamado Veredas Mortas, onde você fala tal e tal coisa, e ele fala, vou fazer também. Gente, a cena do pacto, porque assim, claro que a gente tá, né, resumindo ali, até chegar, porque num primeiro momento, o Riobaldo, ele não quer essa função de ser o líder, né? Quando morre, lógico, o Joca Ramiro é um estresse imenso, aí vem um primeiro líder para suprir o lugar do Joca Ramiro, depois o próprio Zé Bebelo é buscado, é reintegrado, né, para ser mas o líder. Mas o Riobaldo vê o Zé Bebelo e fala, ele não vai conseguir. Então tem uma série de coisas no meio do caminho, mas num determinado momento o Riobaldo, ele fala, quer saber? Tem que ser eu mesmo, né? Só que ele sente falta de uma certa força, de uma certa potência. Porque ele é o homem da dúvida. Sim. Né? E a pessoa que é cheia de dúvidas não pode ser um chefe. O chefe tem que ter certeza. E ele não tem certezas, né? Então onde ele vai buscar essa certeza? No diabo. Quer dizer, porque se ele sentir que ele tá ali, né, presa dessa força demoníaca, ele faz o que ele quer. Então ele vai e faz o pacto. Ou melhor, faz a interrogação, né? Não, e a cena do pacto, gente, eu costumo sempre falar isso em sala de aula aqui. Eu não leio aquilo em voz alta, nem a pau, porque vai que aparece, entendeu? Ele invoca, né? Lúcifer. Lúcifer, né? Como é que ele diz? Ele usa alguém... Teve a pachorra de contar isso e eu nunca esqueci, que o Guimarães Rosa usa no Grande Sertão Veredas 83 nomes diferentes para se referir ao diabo, né? Porque Deus tem um nome só, agora o diabo tem muitos, né? Muitos. Ele tem muitas caras e nomes, então né? ele vai ali nas Veredas Mortas à meia-noite, claro, né, gente? Porque pacto se faz na meia-noite, ninguém vai fazer pacto meio-dia. Num lugar horroroso, lugar feio, aquela coisa encruzilhada e... Silêncio. Não vem cheiro de enxofre. Não aparece nada. Aí ele diz assim, deu errado, né? Não funcionou. Não funcionou. Só que internamente... alguma coisa aconteceu nele. Porque ele volta, gente, o demônio. E aí ele vira o urutu branco, né? Ele fala, agora eu vou tomar pra mim essa empreitada. Ele volta falante, ele volta cheio de certezas. Mas ele não sabe, porque quando você vende a alma ao diabo, né? É como diz o Fernando Pessoa, eu vou adorar. Os deuses vendem quando dão, né? Eu acho que aqui o diabo vende quando dá. Ele dá, mas ele tira. Exatamente, porque obviamente o diabo vai lá, ele te dá o corpo fechado, mas ele pede alguma coisa em troca, e não é qualquer coisa que no caso aqui ele vai pedir em troca, muito pelo contrário. O Riobaldo, ele vai mudar muito, inclusive em termos de personalidade. O próprio Diadorim percebe isso, fala, nossa, a amizade deles inclusive sofre um estremecimento nesse momento, né? O Riobaldo fica mais distante do Diadorim, ele fica mais violento, ele fica, inclusive, mais sexual, tem
um trecho aí, mais na parte final do livro, né, em que ele vai para uma dessas cidadezinhas em que eles fazem paragens, e aí tem uma casa dessas, né, de prostituição, e ele acaba se relacionando com duas mulheres ao mesmo tempo. Sim. Então, quer dizer, ele acaba se transformando nesse líder, porque ele tá agora, como o Marcos disse, cheio da certeza de que ele pode, de fato, enfrentar o Hermógenes. E talvez seja pura sugestão psicológica. Sim, jamais saberemos. E essa é a questão. Só que aí, agora que ele é o chefe, e agora que ele acha que ele realmente vendeu a alma ao diabo, ele tá pronto pra enfrentar o Hermógenes, ocorre, enfim, o confronto final, né? E para ocorrer o confronto final, eles têm que passar pelo liso do Sussuarão, que é um lugar que eles já tinham tentado passar no começo do livro e que eles não tinham conseguido, porque é assim, gente, uma espécie de deserto, um calor colossal, e eles, né, lá no começo do livro não tinha dado, quando eles ainda estavam sob a liderança do Medeiro Vaz. E agora o Riobaldo fala, não, vai dar. E de Sobre a fato, sua chefia, né? sobre a chefia dele, dá. Eles passam por esse liso do Sussuarão, sobrevivem naquele calor em que até a descrição é maravilhosa, até o pássaro que tá voando cai morto, de tanto calor que é aquele inferno. E ele pensa, será que foi o diabo? Será que foi né? o diabo? Será que não foi? Será que não foi? E ele chega no tal do paredão, né? Que é um lugar que, gente, é até difícil de descrever, a gente imaginar, mas lendo é muito pictórico, assim, né? É a Batalha de Tamanduatão, porque eles chegam nesse lugar em que eles sabem que o bando do Hermógenes está... Né? Eles estão subindo. Assim, eles sabem que os Hermógenes estão lá e vão acertar suas contas. Detalhe, a essa altura do campeonato, eles estão com uma refém. Sim. Que é ninguém mais, ninguém menos do que a esposa do Hermógenes. Do cão, do Hermógenes, né? Vamos ouvir um trechinho da descrição épica, né, dessa batalha final. O diabo na rua, no meio do redemoinho. O senhor soubesse, de Adorim eu queria ver, segurar com os olhos. Escutei o medo claro nos meus dentes. O Hermógenes, desumano, dronho, nos cabelões da barba. De Adorim foi nele, negaciou com quebra de corpo, gambeteou, e eles sanharam e baralharam, terçaram, de supetão e só. E eu estando vendo, trecheio, aquilo rodou, escarniçados, roldão de tal, dobravam para fora e para dentro, com os braços e pernas rodejando, como quem corre nas entortações. O diabo na rua, no meio do redemoinho, sangue. Cortavam toucinho debaixo de couro humano, esfaqueavam carnes. Vi camisa de baetilha e vi as costas de homem remando no caminho para o chão, como corpo de porco sapecado e rapado. Sofri rezar e não podia no cambaleio. Ao ferreio, as facas vermelhas no embrulhavam. A faca, eles se cortavam até os suspensórios. O diabo na rua, no meio do redemoinho. Olha, eu particularmente acho que a gente tem nessa cena uma tensão, sim. Como poucas vezes a gente viu na literatura, assim, né? Porque essa coisa deles desembainhando as facas e prontos, é uma carnificina o que vai acontecer ali, né? E é o que de fato acontece, né? É o que vai acontecer. De fato, o Hermógenes vai morrer. Sim. Né? Mas a ironia das ironias, né? Porque, como ele mesmo diz, o caminho da gente é resvaloso, né? Você querer segurar a coisa, não dá. A vida é um fluir sempre inesperado, né? E aqui vai ser inesperado também, né? O Hermógenes morre, mas não pela mão do Riobaldo. Porque nesse momento o Riobaldo tá em cima de um outeiro, assim, né? E ele tem um ataque, né? Ele tem uma espécie de um ataque epilético. E ele não consegue agir. Quer dizer, na hora que ele tinha que matar o Hermógenes, ele não consegue. Quem faz isso é o de Adorim. Que vai matar o Hermógenes, mas nessa briga de faca, né? Nessa briga de navalha, acaba sendo assassinado também. Acaba sendo assassinado. Né? Morrem os dois, né? O Riobaldo, ele acaba ficando numa posição muito protegida, porque ele vai pro alto da casa a pedido do Diadorim, curiosamente, porque o Riobaldo era um grande atirador. E ele vai, o Diadorim olha pra ele e fala, vai lá, porque lá de cima da casa você vai ser mais útil, porque como a sua mira é melhor do que a de todos nós... O Tatarana, né? É outro nome dele, né? Você consegue atirar e vai ser mais útil. Só que o Riobaldo tem um ataque epilético, ou seja, ele fica impotente na hora H. E quando ele acorda, e ele é acordado por um cego que tá com eles ali, enfim, no bando, e joga água na cara dele, e a frase que ele ouve Diadorim está morto. E veja que coisa, né? Ele vai em busca do pacto para ter o poder. Fica cego pelo poder e perde o amor.
no final das contas, né? A gente pode até pensar que o pacto deu certo, né? Ele teve o corpo fechado e o diabo levou a sua alma. Levou de Adorim, né? Porque sua alma era o de Adorim. Levou o seu amor. Agora, nós já estamos aqui contando o final do livro e tal, mas há um detalhe, né? Que se você realmente não quer saber... Pare de ouvir agora. Pode curtir aí o nosso podcast, né? Pode dar um like e tal, mas pause. Porque existe uma revelação no final que ela... Depois que você lê a revelação, todo o resto da história fica óbvio, né? Você fala, como é que eu não percebi, né? Tava na minha cara e eu não via. Porque de Adorim morre, o Riobaldo fica transtornado. Uivei de dor. Uivei, perdeu o amor, que ele nunca revelou, quer dizer, nunca contou pra ele, mas era o amor da sua vida. Ele vai em busca do corpo do Diadorim, né, do amigo morto, encontra a mulher do Hermógenes, lavando, preparando o corpo do Diadorim, né, para ser enterrado e tal. E o Riobaldo ouve uma frase, né, a mulher dizendo assim, adeus dada, pobrezinha, no feminino. Né? O Riobaldo não entende aquilo, até que ele vê o corpo do Diadorim, era o corpo perfeito de uma mulher, né? Quer dizer, Diadorim era uma mulher disfarçada de homem, Maria Deodorina Bettencourt, né? A filha de Joca Ramiro, nascida para muito guerrear, mas nunca ter gozo de amor, né? Como ele mesmo vai dizer. Vamos ouvir esse trecho. Não me mostrou de propósito o corpo, e disse, Diadorim, nu de tudo, e ela disse... Adeus dada, pobrezinha. E disse, eu conheci. Como em todo o tempo antes eu não contei ao senhor, e mercê peço, mas para o senhor divulgar comigo, a par, justo o travo de tanto segredo, sabendo somente no átimo em que eu também só soube que Diadorim era o corpo de uma mulher, moça perfeita. Estarreci. A dor não pode mais do que a surpresa. A coice d'arma de coronha. Ela era. Tal que assim se desencantava num encanto tão terrível, e levantei mão para me benzer, mas com ela tapei foi um soluçar, e enxuguei as lágrimas maiores. Uivei. Diadorim. Diadorim era uma mulher. Diadorim era mulher como o sol não acende a água do rio Urucuia, como eu solucei meu desespero. O senhor não repare, demore que eu conto, a vida da gente nunca tem termo real. Eu estendi as mãos para tocar naquele corpo e estremeci, retirando as mãos para trás, incendiável. Abaixei meus olhos, e a mulher estendeu a toalha, recobrindo as partes. Mas aqueles olhos eu beijei, e as faces, a boca. Adivinhava os cabelos, cabelos que cortou com tesoura de prata, cabelos que, no só ser, haviam de dar para baixo da cintura. E eu não sabia por que nome chamar. Eu exclamei, me doendo, meu amor. Esse é um dos mais lindos, antológicos, comoventes trechos da literatura brasileira. Porque você tem aqui, ao mesmo tempo, a revelação de um grande amor, a legitimação do amor e a perda. A impossibilidade. É muita coisa. Né? Quer dizer, muita coisa. Quer dizer, ela era filha, né? Deodorina. Veja que o nome de Adorim já é uma chave pro segredo, né? Riobaldo, me chama de Diadorim, porque assim você tá prestes a chegar à minha essência, né? Eu sou a Deodorina. Ela era filha do Joca Ramiro, que a criou entre jagunços, tinha que criar como homem. A gente provavelmente infere que ele fez isso pra protegê-la, né? Sim. Porque imagina o que não era uma menina no meio de um bando de homem. E aí, uma série como, né, o Marcos acabou de comentar, fica óbvio quando a gente lê o livro, né? Os hábitos da Diadorim, por que ela não tomava banho na frente de todo mundo, por que ela, né, quando se machuca, vai se tratar sozinha, por que ela tinha também os ciúmes, ela gostava... Os ciúmes da Otacília, Exato. né? Aliás, o Riobaldo diz, né? Ela tinha amor em mim. Ela tinha amor em mim. Todas as manifestações dela acabam ficando muito evidentes. Inclusive, é uma sugestão aqui, né? A própria questão da esposa do Hermógenes, ali no final do livro, tem uma conversa no finalzinho do livro entre ela... a gente não tem acesso a essa conversa, entre ela e a esposa do Hermógenes, em que é possível a gente até
deduzir que talvez a esposa do Hermógenes tenha sacado que ela era uma mulher, né? Os homens não perceberam, mas a mulher... Porque a esposa do Hermógenes que pede, traga aquele de olhos verdes, né? Pra eu lavar o corpo. Quer dizer, por que ele, né? Então, talvez ela tenha percebido que ela era uma mulher, né? Então... E o Reobaldo não percebeu. Porque, de novo, ambiguidade, né? Não é só as veredas dentro do sertão, Deus e diabo, o bem e o mal. É também o masculino e o feminino, o homem e a mulher misturados. Né? É por isso que ele vai chegar para o seu interlocutor e dizer assim, o problema do mundo é que tá tudo misturado. As pessoas inteligentes tinham que separar o claro do escuro, Deus do diabo, o bem do mal. Mas o correr da vida embrulha tudo. Né? Então, na verdade, talvez a gente entenda que esse intervalo entre o bem e o mal, o certo e o errado, o homem e a mulher, onde habita o diabo, né? É a dúvida. E o Reobaldo quis uma certeza. Só que essa certeza foi a sua ruína, né? Só que ele termina dizendo assim, imagina, né? Eu, depois de ouvir essa história, eu estaria já passando mal. O que existe... O diabo não existe, não. O que existe é um homem humano. Travessia. Né? Então ele chega ao final concluindo que o diabo está dentro da gente. Né? É a gente que escolhe fazer o mal ou fazer o bem. O diabo está dentro da gente, assim como o sertão também está dentro da gente. Como a mulher está dentro do homem, e né? O homem como a coisa está dentro da coisa. Olha... Tem um momento que o Diodoro, belíssimo esse momento, né? Que ele está com uma garrafa, assim, um cantil de água e tem um canivete dentro, né? E ele começa a balançar e o Reobaldo fica incomodado. A coisa dentro da coisa, né? É aquilo que tá dentro, mas você não vê. E essa é a causa da ruína. A grande metáfora do livro, né? Sempre metáfora. A coisa dentro da coisa. Dentro da coisa. Ele não enxerga, ele quer o poder, ele fica cego de poder e perde o seu amor, né? Gente, olha, foi uma tentativa, espero que feliz, de aproximar vocês um pouquinho desse livro que é uma obra-prima, que é magnânimo, que é lindo, que é maravilhoso, que é uma paixão, que é, assim, de fato, um divisor de águas na vida de qualquer leitor. Não precisa ser professor de literatura, basta ser, como disse lá o Antônio Cândido, e o Marcos fez essa referência a ele no início do episódio, para quem gosta de ler, tem tudo. Tem tudo. E eu ouso dizer que é uma leitura para o resto da vida, né? Um livro para ler, reler, é aquele livro para levar para uma ilha deserta e ficar com ele o resto. Você vai entender da tudo. Vida. Tá ali o Brasil, o mundo, o ser humano. Agora, para quem quiser, né, assim, um guia, né, para entrar nesse grande sertão. Pra quem quiser tomar mais um café. Um café forte, assim, né, um café intenso, porque é o Guimarães Rosa, a gente indicaria um livrinho chamado As Formas do Falso, da professora Valnice Nogueira Galvão, que é um belo estudo introdutório ao Grande Sertão, feito ainda nos anos 60, ali ainda quando o livro estava fresco. O próprio Antônio Cândido, né, com o seu artigo que a gente sempre cita aqui, O Homem dos Avessos, um clássico também nos anos 50. E uma última referência aqui, para quem tiver curiosidade, este livro, monumental, difícil, moderno, talvez uma das obras maiores do modernismo em qualquer língua, foi adaptado para televisão. Isso, nos anos 80, início dos anos 90, virou uma minissérie da Globo, que foi uma grande produção, uma produção caríssima, inclusive na época, acho cerca de 1.500, 2.000 figurantes, gravada de fato ali no norte de Minas, uma parte de Goiás, né, com o Tony Ramos fazendo o Reobaldo, Tarcísio Meira fazendo o Hermógenes, Bruna Lombardi fazendo o Diadorim. Você colocaram uma atriz muito famosa na altura, loira, de olhos verdes, pra fazer o Diadorim. Então quem tava assistindo já sacava, né, de imediato. Uma mulher, né? Então assim, em termos de produção, vale a pena ver, porque há episódios e há cenas muito bonitas, plasticamente. Agora, é claro, gente, aqui é dizer o óbvio, né? Não há como chegar aos pés da obra literária propriamente dita, porque tá muito aquém. Mas acho que é válido como curiosidade. É impossível adaptar, é impossível. Mas quem quiser realmente um mergulho profundo nessa alma brasileira e universal, dê as mãos aí pro Reobaldo e não vai se arrepender. Boa leitura, bom Grande Sertão pra todo mundo. A gente espera que vocês tenham gostado. É isso, até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau. E esse foi o Café para Dois, o podcast para quem, assim como nós, bebe literatura. Os roteiros e apresentação são de Ale Brás e Marcos Ferrari. A edição de som, trilha sonora e mixagem são de Pedro Zaluba. E a gravação é feita no estúdio Labituca. Os episódios estão disponíveis nos principais agregadores de podcast. Mas, se você estiver ouvindo pelo Spotify, não deixe de dar 5 estrelas. E até o próximo episódio.